E aí é mole também, pega um time montadinho pelo Vitor Pereira, armadinho, e aí os louros da vitória vão pra quem? Tem que voltar. Tem que voltar o homem, pô. Ele deixou o bolo no forno, quando ficou pronto, já falou, pô, bolo lindo. Aí o cozinheiro tá onde? Demitido. Eu quero saber que o nome do time dos caras é Nublense, Nublado. Eu quero que se... O sol voltou a brilhar. O sol voltou a brilhar. Aquela nuvem negra que estava em Vargem Grande, se afastou e foi para Portugal. A frente fria foi para Portugal. Já mudou o time, já mudou a postura. Tu vê os caras dando sangue dentro de campo, correndo. Sabe por quê? Porque eles olham lá pra fora, tem um louco, um alucinado, um psicopata que fica naquela área técnica ali, igual um urso dentro da jaula, vendo a presa, porra. Doido pra sair e devorar. É Sampaoli. Ele já mudou, pelo menos, a postura do time do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, é o que eu falei, galera. Temos que torcer pra dar certo. E aí, deu certo, mesmo com 3 zagueiros. Sampaoli chegou chegando e botando o treino em dia de jogo. Você vê aí que o desespero é tão grande, Casemiro pediu até a volta do Vitor Pereira. E o Ninja Sincero foi espetacular nesse áudio dele. Vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo do vídeo, na descrição. E no vídeo de hoje a gente também vai comentar sobre a parte financeira rubro-negra. Porque o Flamengo, pela primeira vez na história, conseguiu arrecadar mais com patrocínio e publicidade do que com direitos ali de transmissão, direitos de imagem que o Flamengo cede para as emissoras. E a gente vai falar também sobre essa polêmica que se envolveu o Davi Luiz, e o Vasco entrou na justiça para não deixar mais o Flamengo e o Fluminense gerirem um Maracanã. Complicada essa situação. Essas e outras vocês encontram agora aqui na Flageral TV. E se gostarem do vídeo, por favor, deixe seu like, porque vai ajudar muito a esse vídeo chegar a outras pessoas. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vai começar o vídeo com chave de ouro. A gente vai falar sobre a parte financeira do time do Flamengo. Pela primeira vez na história, a gente consegue cada vez mais se afastar da receita, das cotas de TV, para a gente poder seguir o nosso caminho financeiro. E isso porque a gente sempre foi dependente, a nossa maior renda, a nossa maior receita sempre foi as cotas de televisão, os direitos de transmissão, direitos de imagem, para as emissoras poderem transmitir os jogos do Flamengo. Sendo que pela primeira vez na história, a gente conseguiu arrecadar mais com patrocínios e publicidade do que com as cotas de TV. Isso é excelente. A gente consegue cada vez mais se livrar das amarras aí dessa cota de televisão, dessas receitas de televisão. Muita gente falava, o Flamengo é o filho da Globo. Galera, pra mim a Globo que é filha do Flamengo, porque se não fosse o Flamengo, a Globo não teria essa audiência. É mais do que justo a Globo e as outras emissoras pagarem o que pagam pro time rubro-negro. Vídeo Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo bateram o pé, não quero receber esses 14 milhões, porque o Flamengo recebe 18 milhões da Band. O que aconteceu? A Band falou, beleza, irmão, tranquilo, temos um Mengão, vai lá, procura a outra emissora para transmitir. E aí eles fecharam por 7 milhões, metade do que a Band tinha oferecido. Eles fecharam com a Cazé TV. Bem legal essa situação do Flamengo estar cada vez mais conseguindo um valor financeiro alto em outras esferas e não depender tanto da parte televisiva. Sim, a gente ainda precisa muito desse dinheiro, mas quanto mais receita a gente tiver de outros meios, é o que eu falo sempre, as nossas receitas são como se fosse uma pizza, toda fatiada, né? A gente tem 30% de ingresso de sócio torcedor, outros 35% de cotas de televisão, outros 30% de outras situações, 20%. E é isso, galera. É isso, a gente não depende de um patrocinador, né, como alguns clubes precisam, de mecenas, MRV, Titia Leila da Crefisa, Unimed na época do Fluminense, Parmalat na época do Palmeiras, em 95, se eu não me engano, 96. O Flamengo, ele depende sim da sua nação, e a nação rubro-negra são 50 milhões de fanáticos apoiando. Então é legal a gente poder ver aonde que a gente chega por causa da nação. Porque se não fosse a torcida do Flamengo, não teríamos aí esses milhões e milhões vindo de publicidade, vindo de patrocínio. Até porque os patrocinadores fecham com o time do Flamengo, porque sabem que eles vão ser os maiores beneficiados. Vide o Banco BRB, que ninguém conhecia e hoje em dia é um dos maiores do Brasil. E
nação rubro-negra, que estreia do técnico Jorge Sampaoli. Que estreia espetacular. Não pelo resultado dentro de campo, até porque a gente sabe que o Nublense não tem um nível tão grande assim. Mas a gente vinha sofrendo aí contra o Maringá, a gente perdeu contra o próprio Alcas, a gente teve um revés também fora de casa. Então, botar que o time é muito fraco, a gente estava indo mal contra os times fracos também. E aí, é o que eu falo, vamos apoiar, o técnico é novo, vi muita gente botando fora Sampaoli antes dele estrear pelo Flamengo. Aí fica difícil realmente a situação. O Flamengo foi lá, venceu o time do Nublense, mas o que teve mais, para mim, importância na partida foi a atitude dos jogadores. Os jogadores indo atrás da bola como se fosse o último prato de comida. A pressão pós-perda de bola gigantesca, lembrando muito o time que a gente teve em 2019. O Flamengo está treinando no dia dos jogos, o próprio Thiago Maia deu uma entrevista depois do jogo e falou, a gente ficou meio surpreso, né, que a gente não está acostumado a treinar no dia do jogo. Mas a gente viu que deu certo, que o Sampaoli veio para somar. E a gente sabe que é um sonho muito antigo do Sampaoli estar à beira do gramado no time rubro-negro. O legal da gente ver ele na beira do gramado é que ele representa muito a nação rubro-negra, ele parece um torcedor ali perto da linha lateral. Ele vibra, ele dá soco no ar, ele pula, ele só falta da cambalhota. Mas ele representa ali os torcedores na beira do campo, cobrando os jogadores, querendo intensidade. E foi isso que a gente teve no jogo contra o Nublense. Agora, nessa próxima partida, a gente vai encarar o Internacional, fora de casa. Aí sim, é um grande teste para o Sampaoli e para esse elenco, para a gente ver se realmente a gente está embalando nesse ano de 2023. Porque antes da partida do Curitiba, praticamente a gente não tinha estreado. Muita gente questionando a formação tática do Sampaoli. Ah, se fosse o Vitor Pereira, vocês estariam reclamando. Galera, o Vitor Pereira teve em torno de 4 meses, mais ou menos, para poder mostrar o que o Sampaoli em uma partida mostrou, que foi a intensidade, a vontade do jogador, a gana nos olhos. Sempre falo, o maior incentivo para o jogador é jogar para uma nação de 50 milhões. Só que a gente sabe que o técnico influencia muito no desempenho dos atletas dentro das 4 linhas. E eu achei muito legal essa atitude dele treinar no dia do jogo, porque tira a zona de conforto dos jogadores, né? Que o técnico Rogério Ceni ainda deu um pouquinho desses treinamentos no dia do jogo, isso aí foi implementado pelo Jorge Jesus em 2019. E aí logo depois o Rogério Ceni implementou, mas os jogadores o convenceram a não dar mais treinos no dia dos jogos. Parte mais importante realmente é tirar os jogadores daquele comodismo, daquela zona de conforto e botar eles para comer grama. E foi isso que a gente viu contra o Nublense, um time mordendo o tempo inteiro. Se continuar essa pegada até o final do ano, eu acredito que a gente possa conquistar algum título importante. Mas depende aí da manutenção da vontade dos jogadores dentro de campo. Queria saber a sua opinião, o que você achou da estreia do técnico Jorge Sampaoli. E nação rubro-negra, essa situação do Maracanã é uma situação complicada para o time do Flamengo, até porque quem não tem estádio acaba ficando na mão do governo, como é o caso da gente aqui no Rio de Janeiro. E na próxima quarta-feira, dia 28, vai terminar essa concessão para o time do Flamengo e Fluminense, uma concessão ali temporária, né? Uma permissão temporária para utilizar o estádio do Maracanã e também para fazer a manutenção do mesmo. Sendo que o Vasco está muito incomodado com isso, né? Vasco não quer jogar no Engenhão, não quer jogar em São Januário algumas partidas e bate o pé para jogar no Maracanã, até mesmo entrando na justiça, como foi nessa partida que ele vai jogar nesse próximo domingo contra o Palmeiras, prejudicando e muito assim o gramado, que já é castigado por 2 times, mas são 2 times que pagam para fazer a manutenção, que não é barata, do estádio Mário Filho. Qual a intenção real do Vasco nisso? A gente sabe que o Vasco está com uma parceria com a W Torre, que é a mesma que gerencia o Allianz Arena, lá, o Parque Antártica, o antigo Parque Antártica, que é o estádio do Palmeiras. A intenção da W Torre não é pegar o Maracanã, ter a concessão do Maracanã, porque a intenção é essa do Vasco, não deixar mais que Flamengo e Fluminense tenham essa renovação e que o Vasco seja o gestor do estádio Mário Filho, né? Fazendo assim ele ser um grande elefante branco para futebol, porque a W Torre quer colocar eventos lá, quer colocar shows, né? Eles querem tirar o Maracanã do Flamengo e Fluminense para botar shows no gramado.
e algumas partidas do Vasco. Quando não for relevante, o Vasco joga em São Januário. É uma situação realmente complicada. O Vasco está no direito dele de ir na justiça, irmão. Sabe por quê? Porque o Maracanã não é nosso estádio. Enquanto a gente não tiver a nossa própria casa, a gente vai passar por isso. Vamos ver o que os juízes vão determinar, porque pelo que o Globo divulgou, o Flamengo e o Fluminense têm ali a preferência, né, para poder ter essa renovação. O Estado já estava ali inclinado a fazer mais uma renovação. Mas como o Vasco soube disso e entrou na justiça, a gente vai depender realmente das pessoas que vão julgar esse caso. Difícil demais essa situação. Muita gente fala, Pedro, que larguem o Maracanã, que deixem o Maracanã de lado e vamos ver o que vai acontecer. Só que a gente vai jogar onde, galera? Infelizmente aqui no Rio de Janeiro, o lugar que é fácil para o acesso de toda a torcida é o Maracanã. Porque se for jogar em Volta Redonda, é muito, muito, muito distante. E o Rio de Janeiro, para quem não mora no Rio de Janeiro, é uma cidade violenta, uma cidade complicada de você fazer deslocamentos para áreas que você não conhece, irmão. Porque em alguns lugares, né, eles perguntam de onde você mora. Se você falar de onde você mora e não for a mesma sintonia de um bairro com outro, é complicado para quem está entendendo o que eu estou dizendo, né? Não posso explicar mais claramente esses assuntos, porque são assuntos que o YouTube mesmo, ele corta o alcance. Mas é isso, galera. Flamengo e Fluminense estão na dependência da justiça para poder ter essa renovação. Lembrando que quem cuida realmente bem do Maracanã é Flamengo e Fluminense. Quem injeta dinheiro é Flamengo e Fluminense. O Vasco só quer mesmo usufruir. Agora uma curtinha aqui para fechar o vídeo. Ontem rolou uma situação ali com o Davi Luiz, né? O nome dele ficou ali nos top trends lá do Twitter por causa de uma situação de uma pessoa que conseguiu o ingresso dele, vocês estão vendo aí, acho que é Juliana o nome dela, e ela divulgou na internet que foi cortesia do Davi Luiz. Davi Luiz logo depois foi se defender e falou, gente, caramba, cara, não tem nada a ver essa situação, tem um amigo meu, Gustavo, que distribui os ingressos para mim. Aí a Loura depois foi na internet e falou, gente, vou ficar quietinho aqui no meu canto, não sei o que, mas eu não conheço nenhum Gustavo. Você vê que a pessoa quer engajamento, né? Realmente, o Davi Luiz deu ingresso, mas a vida particular dele é problema dele, ok? A gente, como ele foi muito massacrado ontem na internet, a gente vem aqui para explanar essa situação, porque muita gente perguntou para mim, e aí, Pedro, o que acontece com o Davi Luiz? Será que isso aí vai prejudicar ele? Será que esse foi o motivo para ele não ter jogado a penúltima partida? Galera, a princípio não. A gente confia aí no departamento médico do Flamengo, que falou que ele sentiu realmente um desconforto na coxa e não foi ao gramado. Em relação à vida particular dele, é problema dele o que ele faz, se ele é casado, se ele não é casado, se ele dá ingresso para outras pessoas, o problema é dele, galera. A gente sabe que o jogador de futebol conhece muita gente e não é do nosso dever entrar ali na esfera particular do jogador. Então o jogador veio a público, revelou ali o que aconteceu, a Loura foi lá, a Juliana foi lá e também explanou o ponto de vista dela e assunto particular deles, que eles se resolvam da melhor forma possível. E eu quero que vocês tenham um feriado excelente, espetacular e também um fim de semana muito abençoado. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!